Assim que acabou o filme Se Não Fosse Você, eu tava no cinema e comecei a pensar se eu tinha realmente gostado. Porque apesar de ter vários momentos divertidos, umas referências que eu tinha achado legais, eu tinha gostado dos personagens, dos atores, assim. Tinha muita coisinha que eu tinha curtido. Ainda é um filme que ele tá tão preso dentro de uma única caixinha ali, dentro da coisa da comédia romântica, apesar de ele ter outras ideias ali legais. Ele tá tão preso na comédia romântica que em dado momento eu comecei a prever tudo que ia acontecer, né? Eu falei, não, vai acontecer tal coisa. Tudo que envolvia os relacionamentos e os personagens principais passou a se tornar muito óbvio. Porque é um filme que é muito clichê, né? E abraça os clichês, ele traz os clichês, ele não propõe alguma ideia nova, ele não propõe ali uma desconstrução. Não que tenha que fazer isso, é claro. Só que dentro do que ele faz, eu acho que por ele ter ideias boas, quando ele vai pro clichê, e é um clichê do tipo, tem até a pessoa na chuva se declarando para outra, sabe? Assim, nesse nível de clichê, a gente fica meio tipo, tá, isso aqui é só mais um filme, isso aqui é só mais uma comédia romântica, isso aqui não é nada demais. Então, como eu posso gostar, assim, como eu posso, o que eu posso falar sobre esse filme que já não tenha sido dito, ou que eu já não tenha sentido com as outras 400 comédias românticas que eu vi enquanto eu crescia, porque comédia romântica é um gênero que teve ali um grande momento, né, nessa época dos anos 2000 e tudo mais. Hoje meio que tá jogada ali pra streaming, mas vem uma pro cinema que parece legal e a gente sabe que basicamente ela só vem ali por causa do nome da autora, né, da Colleen Hoover, que vendeu muito livro, então vamos fazer um filme ali e botar no cinema porque vai dar dinheiro. Mas no final das contas, é uma história que ela vem dentro de uma trilha ali, dentro de uma caixinha que me parece que cai ali como, por exemplo, caíram as histórias baseadas no Nicholas Sparks numa época, porque a sensação que eu tinha era que eram sempre as mesmas histórias. Mudava aqui o nome da protagonista, o nome do protagonista, um contexto, né? Então, às vezes o cara é um soldado, às vezes o cara ele é um cowboy, às vezes o cara, sabe, vai mudando pequenas ideias, mas o cerne da história é basicamente o mesmo e é sempre para buscar as mesmas emoções, porque é sempre uma história de romance com drama para te fazer chorar, para ficar ali meio, ai meu Deus, sabe, tipo, para realmente ter uma emoção forçada. Só que o maior problema para mim ainda era o fato das histórias me parecerem as mesmas e eu não sei, eu não li nada da Colleen Hoover, eu não vejo nada, eu sei que teve o É Assim Que Acaba, que eu não assisti, apesar de eu perdi ali, na época eu acabei não vendo, apesar de que eu tenho muita vontade porque gerou uma boa fofoca, né, de Hollywood, gerou uma fofocaça, e sim, eu sou fofoqueiro, então eu queria ver o filme pela fofoca, pra entender melhor toda a questão ali que o pessoal falou. Mas até hoje eu não assisti, então eu não posso opinar muito se as histórias elas são meio que iguais. Entretanto, de tudo que eu ouvi falar de É Assim Que Acaba, Se Não Fosse Você me passou a mesma vibe, assim, de uma história de romance que tem ali uma dose bem acentuada de drama para poder tornar talvez o romance um pouco mais terno, né? Assim, um pouco mais fofo. E no caso de Se Não Fosse Você, a gente acompanha uma história que ela é interessante justamente por causa dos personagens. A gente tem ali dois casais, né? As mulheres são irmãs, e aí uma namora com um cara, uma mais, né, festeira, mas namora com um cara mais fechadinho, e a outra irmã é mais certinha, mas namora com um cara mais festeiro desde a adolescência, onde uma delas, né, engravida e tal, e eles meio que formam essa família. Entretanto, depois de um acidente, eles acabam descobrindo que houve uma traição nessa família, sobram apenas o rapaz e a garota certinha, né? O rapaz que acabou de ter um bebê e a garota certinha que tinha engravidado na adolescência. E eles vão acabar meio que se descobrindo ali e entendendo o que foi esse amor perdido que eles tiveram ali, em teoria, um pelo outro, há muito tempo atrás. O filme deixa isso implícito na primeira cena, não é um spoiler, tá? Isso é uma coisa que fica realmente claro que eles meio que tinham um apego um pelo outro, mas sei lá, os desencontros da vida acontecem, né? Enquanto isso, a gente tem a filha dessa mulher que tá se descobrindo no amor novamente, que é uma adolescente ali, interpretada pela McKenna Grace. Adoro essa menina, peguei essa menina no colo, ver essa menina atuando desde pequena, cara, é muito esquisito, que eu vejo sempre via ela nos papéis assim, de criança, né? Ela é a Sabrina da Netflix criança, ela é a Capitã Marvel criança, sabe? E aí agora ela tá aí fazendo adolescente, naquela fase do baile, indo pra faculdade. Falei, meu Deus, essa menina cresceu muito. E ela interpreta a Clara, que tá ali, né, pra sair da escola, e tá com um rolinho, tá se apaixonando por um rapaz da escola, que é o Miller, interpretado pelo Mason Thames, o nosso Solus, de Como Nosso Dragão, e também o nosso coprotagonista de Telefone Preto 2. Aliás, o elenco desse filme todo, o elenco principal desse filme é bem
familiar desse ano, assim, trabalharam muito, porque o Mason Thames estava nesses filmes, a Makina, eu acho que é a única atriz que eu não vi em outro filme esse ano, mas os adultos, né, os adultos que são os protagonistas, são interpretados pelo Dave Franco e pela Alison Williams, né, o Dave Franco que eu assisti esse ano em Juntos, um filme que eu não gostei, e parte disso porque é o James Franco, eu não gosto dele, acho ele muito limitado em Se Não Fosse Você também, e a Alison Williams, que está em Megan 2.0, um filme que é mediano, mas a Alison Williams, apesar dela estar sempre ali com uma carinha de chata, né, um papel meio de chatinha, ela tem o seu carisma, acho que vale dar essa valorizada na atriz. Esses são os nossos protagonistas, então a gente vai ter meio que duas histórias de amor paralelas, uma que está em seu início e uma que está sendo meio que retomada ali, porque ela nunca pôde realmente de fato acontecer. O que cria duas facetas interessantes, porque a gente também está lidando com um luto, e diferentes tipos de luto, né? O luto por um familiar, o luto por um companheiro amoroso, o luto por uma relação de confiança que foi quebrada, porque houve uma traição, né, envolvendo ali essas pessoas. Então são várias formas de você trabalhar ali a perda, a depressão, e que acaba sendo pontuadas de uma maneira que particularmente eu achei interessante em Se Não Fosse Você, porque traz um tom muito melancólico pro filme. Então a gente basicamente vai ter muito uma estrutura de comédia romântica, principalmente com o relacionamento da Clara e do Miller, né, que é o relacionamento adolescente, e o lado mais dramático está muito mais acentuado no relacionamento adulto, o que faz sentido, mas é claro que isso vai envolver as relações entre mãe e filha, né, das personagens da Alison Williams com a Makina, porque isso acaba também afetando, sendo que o luto que está se abatendo ali também está se abatendo sobre a personagem da Makina, enquanto o personagem do Miller também tem um drama familiar que tá lá. Então, assim, todo personagem tem seu drama, todo personagem tem sua dor. Isso é explorado no filme, isso é trabalhado no filme de maneiras distintas, né? São formas distintas de sofrer, formas distintas de luto. E aí eu acho que entra muito essa questão dos clichês, né? Porque a gente vai ter que ter alguns clichês, tipo, um dos casais, pelo menos, vai ter que terminar juntos. Esses casais, eles vão ter que passar por uma aprovação, eles vão ter que ter uma briga, eles vão ter que ter um término que pode ou não ser superado. Pela forma como o filme é construído, a gente já sabe se vai ou não ser superado, então a gente já espera ou um final triste ou um final feliz. Às vezes a gente espera um final triste e isso é subvertido, às vezes a gente espera um final feliz e isso é subvertido. Eu acho que Se Não Fosse Você não tem a intenção de subverter nada, ele vai ali pro lado mais clichê e tudo bem. Eu acho que chega a afetar a experiência não pela história, a história é legal, mas chega a afetar a experiência porque a gente já fica meio assim cômodo com o que tá assistindo, sabe? A gente tá ok, já entendi pra onde vai, a gente acaba até parando um pouco de se interessar pela história antes dela chegar ao fim, o que eu acho que é meio problemático. Mas o que segura muito tudo no lugar é o tom adotado pelo diretor Josh Boone, que ele coloca aqui, que é um tom que ele é muitíssimo melancólico. E antes de eu falar do tom, eu quero falar pra você que chegou aqui de paraquedas pra aproveitar e se inscrever no canal, porque aqui quem fala é o Adam e eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube. Se você tá gostando desse vídeo, aproveita também, deixa um like se você não é inscrito, e eu sei que muita gente que assiste os meus vídeos ainda não tá inscrita, já se inscreve, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é tão bom que você não tá só deixando like, você também tá se inscrevendo, olha só. Se você quiser trocar uma ideia ou ver outras coisas que eu tô assistindo, me segue nas outras redes sociais, o @ está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando da melancolia que o diretor traz pra esse filme, porque eu acho que ele é um diretor que tem a mão muito boa pra isso. Ele tem um filme que eu gosto muito, que é o Stuck in Love, que ele também é muito assim nesse tom que, é um romance clichê, mas ele tem um toque dramático bem acentuado. Ao mesmo tempo, o filme mais famoso desse cara, provavelmente você já ouviu falar, mesmo que você não tenha assistido, que é A Culpa é das Estrelas, que é um filme que é muito conhecido por fazer as pessoas desidratarem. Vem também de um autor que também foi febre na época, né? Teve A Culpa das Estrelas, teve Procurando por Alaska, né? Looking for Alaska, Tartarugas Até Lá Embaixo, recentemente. E que são histórias também que, por incrível que pareça, eu também sinto que elas meio que seguem uma formulinha, só que diferente do Nicholas Sparks, eu gosto dessas histórias. Eu gostei de Cidades de Papel, eu gostei de Tartarugas Até Lá Embaixo, e eu não assisti A Culpa das Estrelas, então eu não posso falar muito da direção do Josh Boone lá. Mas conhecendo o teor da história, eu acho que faz sentido esse diretor para Se Não Fosse Você, porque ele é um cara que sabe equilibrar esse lado mais clichê, mas ele também consegue trazer um lado mais felizinho, um lado mais engraçadinho. E aqui, em Se Não Fosse Você, a gente tem isso de forma muito evidente, né? Uma comédia romântica que
se perpetua pelos corredores do cinema, o que talvez seja uma das melhores características do filme. Porque muito desse relacionamento ele vai trazer essa referência, né? A Clara ela quer ser atriz e o Miller ele quer ser diretor, ele quer trabalhar, ele quer estudar, fazer faculdade de cinema e tal. Então a gente vai ter muita referência, vai ter muito pôster de filme, a gente vai ter muito pôster clássico, a gente vai ter muita referência assim de serem muito cinéfilos, e isso acaba dando um gostinho a mais pro filme, sempre muito combinado com um tom que o Josh Boone ele tá meio que desenhando. Ele faz muito isso no Stuck in Love e aqui também pela trilha sonora. Eu digo pela playlist, no caso, né? Não a trilha dos compositores, mas realmente pela escolha de música que ele traz, que vai dando o tom do filme na maneira como ele quer jogar com a sua emoção. Ah, é um truque simples, é uma coisa que vários filmes fazem, mas o Josh Boone eu acho que ele consegue fazer de uma forma muito legal, sim, porque a gente tá lidando com um teor delicado, né? A gente tá falando de uma dramédia romântica. Então, você tá equilibrando meio que três tons ali que precisam funcionar como um todo. E funcionam muito bem nesse sentido. Eu acho que acaba mantendo o filme no lugar de uma maneira que você consegue, mesmo quando você já tá prevendo o que vai acontecer, você ainda consegue ficar, tipo, investido na história, principalmente do casal adolescente, que são muito carismáticos, né? A dupla de atores esbanja carisma. Também tem muita química, não é à toa que eles estão namorando na vida real. Olha aí, eu disse que eu gostava de fofoca, hein? E que são personagens que eu também acho bem construídos, sabe? Eu gosto deles, assim, eu acho que eles são carismáticos, são interessantes, são personagens que fogem do raso em si, sabe? Porque justamente quando você acrescenta essa camada do luto, você acaba dando mais margem para que os personagens e os atores eles trabalhem com nuances, né? Os atores eles vão ter que colocar personagens em tela que eles estão ali se apaixonando, estão vivendo um amor forte, meio que o primeiro amor realmente sério, mas ao passo que eles estão também lidando com questões pessoais muito fortes e dramas. Então é um misto de emoções muito complexo pra gente sentir. Imagina pra gente, né, sentir isso em um personagem vivido por um ator em um filme que ele tá esbarrando em clichês em vários momentos. Mas eu acho que é um conjunto de coisas ali, os atores, o trabalho com o texto, o trabalho do diretor, forma um conjunto de características que fazem o filme funcionar. Mas aí a gente chega num ponto de ser um filme meio inofensivo também, né? Ele é good vibes demais, ele é comfort, apesar do luto, apesar dos dramas, né, dos temas mais fortes ali, ele é um filme confortável, ele é um filme divertido, o suficiente pra você gostar do filme, assim, pra você, mesmo que eu não vá amar, eu vou gostar. Então, assim, você não vai sair do filme odiando, mas também é um filme que não traz nada de marcante o suficiente, nenhuma atuação, nenhum texto, nenhum momento, grande momento ali na história, na forma como ele é filmado, e não traz nada realmente grandioso ao ponto dele se tornar algo muito marcante, muito memorável. Nossa, que comédia romântica, que foge ali, né, do comum. Não, ele é um filme que ele fica muito no meio, sabe? Ele é um filme que ele fica muito ali, tipo, tá, não vou amar esse filme, nossa, não saí apaixonado por esse filme, mas eu também não vou odiar, não tem por que odiar. O filme nem toma, né, dali algo que possa se tornar odioso, pelo contrário, ele tem referências cinéfilas, ele tem ali personagens legais, tem boas piadas, tem bons relacionamentos ali, é muito legal ver, por exemplo, o personagem do Miller interagindo com o avô dele, as cenas são sempre legais, e é isso. E tem essa coisa que eu gosto de ser um filme assim muito otimista, né, um filme que, abraça os seus sonhos, corra atrás do que você quer, eu acho isso bonitinho, eu acho isso bem feito, apesar de ser clichê, não é tão feito de uma forma clichê, porque é muito colocado ali dentro dessa lógica do referências cinematográficas, de adolescentes que querem trabalhar com cinema, e nem sempre eu vejo isso, acho que a última personagem que eu me lembro, assim, de filmes românticos que ela quer trabalhar com cinema é a Mia, a personagem da Emma Stone em La La Land, sabe? Só que, assim, não é uma adolescente que tá indo pra faculdade virar atriz, sabe? É bem diferente, então, assim, é uma coisa que eu acho bem característica e bem agradável também. É aquela coisa, aquele filminho pra assistir, passar um tempinho, achar divertido, você sair do cinema e, ok, próximo, sabe? É ruim? Não. Mas também não é grandes coisas, assim, não é nada realmente muito marcante. Então, Se Não Fosse Você, nota 6. Em um ano que a gente teve alguns outros filmes de romance que tentam meio que quebrar a fórmula ou dar uma subvertida, eu acho que Se Não Fosse Você ele ganha só pelo carisma mesmo dos atores, assim, porque tem bons personagens e porque tem boas referências. Mas ele, por exemplo, fica muito abaixo da experiência que a gente tem com o Materialistas, que ali sim ele dá uma ousada, não é à toa que dividiu muito a galera. Mas eu vou dizer, eu gostei muito mais desse filme aqui
do que daquela bem chatinho que é o todo o tempo que temos. Ali é clichê pra forçar o choro da pior forma possível. Mas é isso, agora eu quero saber de você. Como é que tá a expectativa pra Se Não Fosse Você? Comenta aqui embaixo ou comenta o que você achou, se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.